Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de Atos dos Apóstolos. Introdução. Lucas, o autor de Atos, faz um relato completo do início do cristianismo, mostrando-nos o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o crescimento da igreja primitiva. Atos abrange os primeiros 30 anos da história da igreja cristã, mostrando a propagação do evangelho de Jerusalém até Roma. Lucas era um médico amado, companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Qual o propósito do livro de Atos? Primeiro propósito: Atos demonstra que o evangelho avançou triunfalmente do mundo judaico para o mundo gentio, mesmo com oposição e perseguição. O segundo propósito: revela a missão do Espírito Santo na vida da igreja e dá ênfase ao batismo no Espírito Santo como meio de Deus capacitar a igreja a proclamar o evangelho e dar continuidade ao ministério de Jesus. Visão panorâmica de Atos. Atos descreve o que Jesus continuou fazendo e ensinando depois da sua ascensão ao céu, através do poder do Espírito Santo, operando em seus discípulos e através deles. Ao ascender ao céu, Jesus ordenou a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo, até que recebessem o Espírito do alto. E Jesus lhes prometeu que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Poder para serem suas testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra. Características especiais do livro de Atos. A primeira característica é a igreja. Atos revela a origem do poder da igreja e a sua missão salvadora na terra. Segunda característica de Atos: o Espírito Santo é mencionado 50 vezes neste livro. É o seu batismo e o seu ministério que dão ao crente poder, ousadia, temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. Terceira característica é a oração. Os cristãos da igreja primitiva oravam muito, às vezes passavam a noite em oração. Quarta característica: sinais, maravilhas e milagres que acompanhavam a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo. Quinta característica: perseguição. Os cristãos foram perseguidos, mas venceram. Sexta característica: as mulheres. Atos mostra as mulheres dedicadas à obra do Senhor. E a sétima característica é a vitória. Nenhuma barreira nacional, religiosa, cultural ou racial, nem qualquer tipo de oposição e perseguição puderam impedir o avanço do evangelho pelo mundo. Conclusão: devemos buscar e esperar ainda hoje todos os fatos que aconteceram na igreja primitiva. Vivamos, queridos irmãos, cheios do Espírito Santo e transbordantes do seu poder para salvar as vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, diz-nos Lucas: ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que Deus te abençoe.